impasse na Disney, hein? O que fazer com os X-Men? Que tom político-social deve ter a equipe mutante na nova saga da Marvel? Depois da vinheta a gente conversa sobre essa queda de braços. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, bora falar de X-Men. Estamos no desenvolvimento do roteiro, no desenvolvimento da história e no desenvolvimento do tom. Do tom que essa nova franquia Marvel vai ter. Então saiu esse rumor, meio sem autor, sem nada, meio jogado assim, de que estaria havendo um impasse interno, uma queda de braço. Que o menino Kevin Feige estava querendo os X-Men mais nitidamente politizados, uma metáfora para questões sociais, questões políticas, que os X-Men fossem discutir preconceito, discriminação, racismo, segregação. E, por outro lado, Bob Iger, CEO da Disney, estaria no deixa disso. Estaria assim, calma, breca, freia, que a situação lá fora não tá boa. A situação lá fora tá complicada. Então vamos segurar um pouquinho. Vamos tocar nesse assunto, não. Vamos contar só história de super-herói. E aí tem um monte de gente discutindo como se o negócio tivesse assim, alguma razão de ser, alguma função de notícia mesmo, mas muito... Me parece uma coisa muito nossa, sabe? Muito dicotômica, muito preto no branco, muito claramente assim, maniqueísta, de ou é isso ou é isso. E aí os dois querem uma coisa... Sabe o que parece? Quando aquela história surgiu de Disney e Sony estarem querendo. A Disney quer um filme urbano, a Sony quer um filme multiversal. E eles não se entendem. E ficamos aqui um tempão discutindo esse negócio. Depois, no fim das contas, a Disney queria o filme multiversal também, porque o filme Homem-Aranha ficou entre Doomsday e Guerra Secreta e precisa tocar a saga do multiverso. Então, na verdade, não tinha discussão. Não tinha essa queda de braço. Ela poderia até existir de alguma forma sutil, com alguns vetores ali, mas não era um negócio claro. Ou vai ser assim, ou não vai ser assim. Essa historinha toda de X-Men, eu acho que tá rolando meio isso, uma coisa proposital, para gerar divisão, para gerar discussão, para gerar polêmica, para gerar clique, engajamento, que é a moeda de troca aqui nas redes sociais. Então inventar que tá querendo assim, ter um lado e um lado. Então qual é o seu lado? Não tem lado. O Bob Iger e o Kevin Feige querem a mesma coisa, dinheiro. De um lado é o dinheiro. E eu acho, que vou dar minha opinião, que X-Men, por ser o que é, vai tocar nesses assuntos. Isso é inevitável, que os X-Men sejam tratados como metáforas para preconceito, discriminação, segregação, como sempre foi desde os anos 60. Pegou uma aura mais política com o passar dos anos. Quando o Stan Lee cria os X-Men, o Stan Lee não era um cara politizado, não era um cara ativista, não ia em passeata contra a Guerra do Vietnã, a favor de direitos civis, não era um cara assim, envolvido com política, mas ele era um cara atento. Era um cara que entendia o que estava acontecendo no mundo, conseguia ver as mudanças, os ventos da mudança que sopravam, e usava isso no trabalho dele, ele canalizava isso nos personagens dele. Ele sabia absorver o ethos do momento e falar assim, não, isso aqui é o que a juventude está pensando hoje, colocarei nos meus personagens. Ele mercantilizava a atmosfera da época dele. E usou isso no Homem de Ferro, usou isso nos X-Men, usou isso em outros personagens que ele vai criar, o Pantera Negra. Evitar que os X-Men sejam esse tipo de metáfora é impossível. Nem os X-Men lá de 2000, que era um período, né, anterior ao que chama de guerra cultural hoje, isso passava em branco. O próprio Bryan Singer, ele trouxe isso também para os X-Men dele, essa metáfora para o homossexual, essa metáfora política. Ele mesmo deu várias entrevistas, até para dar um tom mais sério para os X-Men. Ele falava, não, o Professor Xavier e o Magneto são Martin Luther King, o Malcolm X, eles têm essa dualidade, que nunca foi intencionalmente o que o Stan Lee quis fazer. Com o tempo foi pegando essa carga, à medida que a sociedade ia ficando mais madura e os quadrinhos também iam ficando mais sérios. Mas originalmente não era. Originalmente era uma coisa ali meio que de pegou no ar.
E aí o Bryan Singer trouxe isso, a discussão científica, da ética científica. Ele não queria fazer filme de quadrinho, né? Ele queria fazer uma ficção científica e chamou de X-Men. Então sempre teve. E se você quer saber qual vai ser o tom dos X-Men agora, você vai no X-Men 97. Vai lá nos roteiros do X-Men 97, do jeito que é tratado. Em todo episódio tem alguma relação com algo real, com algo que está acontecendo, com minorias de verdade. E que isso vai ser usado no filme. Isso não tem como não ser usado no filme. Aí essa história toda, não, mas a Disney está se retirando da guerra cultural. Está mesmo. Bob Iger falou isso abertamente em uma entrevista. Mas o que ele quer dizer é que a Disney vai estar fora de posicionamentos políticos enquanto empresa, enquanto conglomerado de comunicação, que tem um público amplo e de diversos posicionamentos políticos. E que quer agradar todo mundo. Pra quê? Pra grana. Então a Disney se posicionar numa polêmica como aquela do DeSantis, do Don't Say Gay, o Bob Iger julga que é uma postura da empresa desnecessária, porque eles fazem entretenimento, eles não fazem política. Isso não é pra ensinar ninguém, inclusive é até uma forma hipócrita. Porque no final das contas a Disney quer esse dinheirinho aí, que tá rolando. Então não acho que vai ter um retrocesso no tom, na linguagem dos filmes, não. Tá? Por conta disso. Não vamos ter um retrocesso. A Disney não vai virar uma empresa reacionária do nada. Vai continuar com esses mesmos posicionamentos, com essas mesmas diretrizes. Inclusive uma coisa que já está meio que sedimentada em sindicatos e tal, essa história de diversidade, de ter tantos por cento um coeficiente de minorias subrepresentadas na equipe, no elenco. Isso tudo aí é algo que é checklist, não é ninguém que quer, que eu vou aqui fazer uma doideira. Não é uma doideira, é um negócio que está acontecendo, que é real. Tem que abrir os olhos e ver o que está acontecendo. Então essa história toda de, se o Bob Iger mandar, já que ele manda no Kevin Feige, o X-Men não vai ficar politizando as questões, não vai ficar palestrinha com as questões. Isso não vai acontecer. Eu acho que a tendência é uma linguagem um pouco mais sutil, não tão explícita como era 5, 10 anos atrás. Foi o auge dessa pegada aí. Essa é a minha opinião sobre a tal polêmica que eu acho que é completamente forjada para gerar justamente esse desconforto online que a gente tá vendo. Tem muita gente comentando e eu tenho que dizer aqui, me posicionar também, porque eu tô vendo que a galera tá comprando como se fosse uma coisa assim, os caras fizeram um debate ao vivo e trocaram um bate-boca sobre essa questão, e não há, né? Acho que o Kevin Feige e o Bob Iger estão muito mais sintonizados do que dissonantes. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.